viajar. Muitos de vocês estão voltando de férias. Janeiro é um mês que muitas pessoas viajam. Eu mesmo estou voltando de férias. E se eu perguntasse hoje para você se você gosta de viajar, a maioria de vocês responderiam que sim. Mas a verdade é que a grande maioria muitas vezes não gosta de viajar. Gosta de estar em lugares novos, comer comidas diferentes, estar em casas diferentes, estar na praia, passear. Mas ou estar em um lugar novo não é necessariamente viajar. Viajar é o trajeto, é entrar num carro, é ficar 10 horas dirigindo, é ter congestionamento. O trajeto é a viagem, o lugar é apenas o destino. Se eu perguntasse, às vezes você gosta de viajar até o lugar, pegar um carro e ficar horas ali até chegar, aí a maioria talvez responderia que não. Alguns até gostam. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. A verdade é que nós estamos numa longa viagem chamada vida. A vida é uma grande viagem e não tem como a gente não querer participar. Nós estamos e pronto, o destino é o céu, para alguns o inferno, mas não tem escolha, nós estamos nessa viagem. A diferença é que a gente pode passar essa viagem dormindo na internet o tempo todo, com cara fechada, não querendo passear, não querendo aproveitar, não querendo viajar, ou aproveitando a viagem. Tem um texto em segundo livro do profeta Samuel, capítulo 6, versículo 12, que diz assim: o rei Davi soube que por causa da arca do Senhor, ele havia abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele tinha. Então tirou a arca da casa de Obed-edom e com muita festa levou para a cidade de Davi. Depois que os homens que carregavam a arca deram 6 passos, Davi ofereceu a Deus um sacrifício, um touro e um bezerro gordo. Davi, vestindo um manto sacerdotal de linho, dançou com todo entusiasmo em louvor a Deus, o Senhor. Esse é um texto muito jóia. Davi foi aqui fazer uma viagem. Na verdade, todos os homens de Deus que viveram o avivamento, homens escolhidos de Deus, têm algo em comum: o avivamento, presente de Deus, e viagens. Se você for ver, Abraão saiu da tua terra para uma terra que não conhecia. Moisés saiu do palácio para o deserto e caminhou durante 40 anos. Já tinha ficado 40 anos fugitivo, depois mais 40, a vida inteira de viagem. Noé também viajou dentro de um barco para recomeçar a história da humanidade. Quem mais? Isaac, filho de Abraão, viajou para encontrar sua esposa, também Jacó, para encontrar sua esposa Raquel e Lia, e também para ter um nome transformado, para ser realmente Israel de Deus. E os profetas também viajaram para profetizar, para amaldiçoar. Jesus passou a vida viajando para muitos lugares, e não era de carro, no ar-condicionado, com banco de couro, era a pé, era a barco ou com animais, mas era muito mais difícil. Você está numa grande viagem. Aproveite. Davi, como a gente leu aqui, ele começou o seu ministério numa viagem, levando o alimento para os seus irmãos que estavam na guerra, e ali começou tudo. Ouviu um filisteu falando mal de Deus, não aceitou aquele negócio, venceu ele, começou a crescer como líder do exército, tornou rei de Judá, depois rei de Israel. Viagem é um negócio de Deus. A gente precisa viajar. Mas como viajar? Com cara fechada? Muitas vezes a gente viaja triste. Quando a gente é criança, às vezes nosso pai quer viajar, a gente não quer. Eu quero ficar em casa, eu quero aproveitar, eu quero descansar, E às vezes a gente viaja contra a nossa vontade. E é horrível. Você já viajou com alguém que não quis viajar com você, com cara fechada? E às vezes você tenta brincar, tenta puxar um assunto, ele nada, não quer. É horrível. Muitas vezes a gente faz assim com Deus. A gente viaja contra a nossa vontade, a gente não quer, a gente fica triste, a gente não aproveita, a gente dorme a viagem inteira, enquanto a gente poderia aproveitar. Aproveitar as paradas, aproveitar a companhia, aproveitar o tempo, aproveitar as paisagens. Assim é a nossa vida. A primeira coisa que eu vejo, a gente precisa ter temor. Numa viagem sem temor, a gente morre. O mínimo de temor possível num carro você precisa ter numa viagem, né? Andar
de acordo com as placas, com a velocidade, sóbrio. Muitas vezes a gente morre no evangelho, morre na vida por falta de temor. O povo de Deus não estava dando a mínima antes de Davi para a Arca da Aliança. Levantaram profetas ruins, fracos, corrompidos, como Ofni e Finéias. Foram à guerra contra os filisteus, perderam a arca. Os sacerdotes perderam a vida e o sumo sacerdote Eli também, por conta da notícia. Muita tragédia. A arca ficou 7 meses ali com os filisteus e só desgraça. O que eu vejo com isso? Temor é a primeira coisa para a gente viajar melhor, para a gente viajar bem. Davi temia Deus. Ofni e Finéias morreram e o povo de Deus sofreu muitas vezes por falta de temor. Segunda coisa que eu vejo, e a terceira, duas coisas diferentes, é valorizar e ser grato pela viagem. Duas coisas diferentes por quê? Porque às vezes a gente não valoriza o lugar que a gente vai. Às vezes a gente até valoriza, eu queria muito um carro, eu ganhei, meu pai me deu, a viagem do meu sonho meu pai me deu, mas às vezes a gente não é grato. Não, mas eu mereci muito, e não adianta muita coisa, né? A gente precisa entender que a viagem da vida é maravilhosa, é muito mais do que a gente merece. Davi agradecia demais, quis mais do que tudo a presença de Deus nessa viagem, que era a Arca da Aliança, representava a presença de Deus. Mas Abinadab, que ficou a arca durante 20 anos depois dos filisteus na casa dele, não aconteceu nada, porque ele não era grato, ele não deu a mínima para a arca, apenas recebeu na sua casa. Mas Obed-Edom agradeceu ter a presença de Deus na sua casa. Não era sacerdote como Abinadab, era filisteu também, mas em 3 meses a palavra de Deus diz que tudo que ele tinha foi abençoado. Será que você valoriza? Abinadab, sacerdote, tinha chamado, era escolhido, não aconteceu nada. Obed-Edom, filisteu, nem morava em Israel, era em Gade, mas teve tudo abençoado. De um filisteu tornou-se porteiro da arca, depois tesoureiro do povo de Deus. Olha que mudança de vida, e teve tudo abençoado. Valorize a sua viagem. Às vezes você pode ir para o melhor lugar do mundo e não aproveitar, ficar trancado num quarto. Isso não quer dizer muita coisa. Aproveite o que você tem e o que você não tem. E a última coisa que eu quero deixar para você: de verdade, tem um trajeto correto. Não adianta eu querer ir para o norte, mas pegar uma estrada para o sul, achando que eu vou, até aproveitando, tendo temor, valorizando a viagem, mas eu não vou chegar nunca. Para você viver tudo que Deus tem para você e um dia chegar ao destino correto, o céu, o melhor que Deus tem para você, tem um trajeto, já está estipulado. Não adianta eu querer fazer o meu trajeto. Na vida é assim, nas viagens é assim, com Deus também é assim. Tem um trajeto de Deus para a sua vida. Davi tentou dar um jeito, construiu um carro de boi, mas não era assim que era para fazer. Colocou Uzá, um meralita, perto da arca, não era coatita, e morreu. Depois ele fez o trajeto correto. O problema não é errar o trajeto, a gente faz isso o tempo todo. O problema é continuar no trajeto errado. Davi voltava muito rápido, ele era muito bom nisso e permanecia no centro da vontade de Deus. O melhor lugar do mundo é o centro da vontade de Deus. Viva essa viagem. Nós estamos numa longa viagem com destino ao céu e o nosso GPS é a palavra de Deus e a direção de Deus na nossa vida. Deus abençoe a sua vida. A viagem de janeiro terminou, chegamos ao fim dessas férias, mas a viagem da sua vida continua. Viva e não apenas sobreviva. Deus abençoe a sua vida.